Olá, Júlio. Olá, Menezes. Posso dizer o nome maior porque é fim de semana. Claro, claro, por favor. Eu gosto bastante. Declarados pela Unesco Património da Humanidade, os caminhos de Santiago, de facto, exercem um enorme fascínio sobre toda a gente, de novos a velhos, de crentes a céticos, e também é isso que está na origem do artigo que trazemos aqui hoje, do Valdemar Cruz, no Expresso. Artigo que tem este título: Os Caminhos de Santiago, um caminho para ateus místicos. O Júlio é um ateu místico? Não. Não, Não, não. não, Não. porque eu digo que sou agnóstico. Agnóstico, pois, não, portanto, Não é? fica de O fora. que é curioso, já Talvez. agora que fala nisso, porque as pessoas têm sempre uma ideia de que um tipo declara-se agnóstico e é assim para não levar pancada, pá, porque não é carne nem é peixe e tal e tal. As pessoas muitas vezes estão enganadas, sabe? Porque do lado até mais de quem se afirma ateu, de vez em quando o discurso para quem se afirma agnóstico não é muito pacífico. Porque o agnóstico é considerado uma espécie de ateu envergonhado. Isso faz-me lembrar na orientação sexual, quando, isso felizmente já foi ultrapassado, As mas pessoas quando dizem que são bi. exatamente as comunidades homossexuais, por vezes, eram discriminatórias para bissexuais e para transexuais, dizendo que se tratava de pessoas que não se queriam assumir como homossexuais. E aqui é um bocado isso, não é? Há pessoas que acham que isso não existe, não é? Ou se é crente, ou se é ateu. Pronto. Agora, o que aqui está em termos de titulação para ateus místicos, no fundo, é para marcar o contraste e para significar, penso eu, não estou na cabeça de quem escreveu o artigo, e para significar que, sabe como eu gosto muito da palavra transcendência, não é? Que a busca de uma transcendência, pessoal ou grupal, não se esgota no fenómeno religioso. Claro. Pronto. O que é que diz o Valdemar Cruz? Um ateu místico deve ser uma impossibilidade prática só viável graças a artifícios de linguagem. E eu pergunto, por que não afastar qualquer ideia de religião? Eu ia dizer fé, mas fé está errado, não é? A fé podem ser mil e uma coisas É que verdade. não têm a ver com a religião, não é? Por que não dizer um caminho para curiosos? Também, numa versão ou numa visão, se quiser, ambiciosa da palavra curioso e do conceito de curiosidade. A Que, aliás, curiosidade não se esgota, não pois, é? que é o que penso Claro, está no seu espírito. claro. Porque é uma curiosidade, por exemplo, externa e interna. Claro, a curiosidade procura eventualmente a transcendência, não Aí é? está. Aí está. Procura superar-se fisicamente, procura. Esse tipo de curiosidade. Não é? Porque o que é dito sobre os caminhos, desde logo, nós temos que, Estão aqui duas pessoas que nunca os fizeram, certo? certo, a Eu pé, nunca os fiz. eu Sim. fiz, mas em quatro rodas, não é? Ok, O que não vale. ok. Pronto, não é? Conheço os sítios, nomeadamente o caminho francês, que para quem gosta de São românico os é. tais 800 quilómetros, não é? Pronto, não fiz os 800, mas o que fiz, por exemplo, em termos do meu querido românico, é sim um esplendor, não é? Mas isso não conta. Os caminhos é a pé. Pronto. Mas, desde logo, esta questão de haver vários caminhos é um fascínio. Também há caminhos portugueses. Um, se não estou em erro, mais costeiro e outro mais interior. Mas, e é sobre isso que o artigo se debruça, os caminhos de Santiago assumiram um estatuto que realmente transborda muito do copo da religião. Desde logo, a Inês falou da Unesco, não é? Os caminhos de Santiago foram o primeiro itinerário cultural europeu, como bem citado no artigo muito bem, e mais tarde a Unesco declarou-os património da humanidade. E no artigo até se refere a um aspecto que é a diferença de género
entre dois fenómenos que, em teoria, poderiam ser semelhantes, que seria Fátima e Claro, Santiago de Compostela. pensei nisso. É. O que é que os distingue? Muita coisa. Desde logo a idade. As peregrinações a Santiago são incomparavelmente mais antigas que as peregrinações a Fátima, como diria o meu irmão gêmeo, o Sr. de La Palice, não é? Fátima é um fenómeno do século XX. Nós estamos a falar de Santiago de Compostela antes do ano 1000. Estarei a errar se estreitar Fátima a um campo só religioso e os caminhos de Santiago a um lado mais espiritual até? Em sentido lato, não Sim. está a errar. Embora eu não me atreveria a dizer só religioso. Eu conheço pessoas que me referiram que gostavam de ir a Fátima e que não são católicas e gostavam de ir a Fátima pela paz que se... Curiosamente, não nas alturas de grande multidão, não é? Mas que consideram que Fátima que se respira uma determinada paz, etc, etc. Ora bom, mas a comparação, na minha opinião, tem muito injusto. Porque desde o início, Fátima teve um significado, eu acho que não é exagero dizer isto, mas estritamente inserido na religião. Inclusivamente com pessoas a atacarem, dizendo que tinha sido utilizada para fins políticos, etc. Não me interessa nada isso. Estou a dizer, em termos de como o fenómeno é encarado, Fátima são as aparições e depois o que é? Depois é a fé numa figura, eu arrisco-me a dizer, por definição maternal, que é Nossa Senhora. Porque, no fundo, as pessoas que nós vemos nas estradas, de vez em quando com resultados terríveis, não se passa praticamente um ano em que não morra gente a caminho de Fátima ou a vir de Fátima, etc. A grande maioria dessas pessoas vão pela sua fé. Há pessoas que vão todos os anos. É facílimo ouvi-las na televisão. E antes que eu me esqueça, porque seria injusto, não esquecer todos os outros que vão para ajudar os peregrinos, voluntários, na maioria dos casos, que estão lá para apoiar toda a gente. Mas o que é que nós encontramos? Encontramos muita gente que vai, olha, pagar promessas. Pediram algo a Nossa Senhora, e sabe como aqui a questão é fascinante, porque em teoria não se pode pedir nada diretamente a Nossa Senhora, só se pode pedir a sua intercessão. Não é? Ana, confesso que não sabia isso. Pois, porque, vamos ver, Nossa Senhora intercede por nós junto de Deus. Mas Nossa Senhora não está ao nível de Deus. É como quando é o pai que tem a decisão, mas nós vamos pedir primeiro à mãe para a mãe fazer o caminho com o pai, não é? É curioso que você diga isso, porque em associação livre você imediatamente associou ao esquema clássico familiar, que hoje em dia... Era o que eu fazia, percebe? Exatamente, claro. Aí está. Hoje já será diferente, Pronto. Claro. E a Inês sabe, como eu, e há amigos meus, por exemplo, que não estão de acordo, mas sabe como eu acho que na mente de muitas daquelas pessoas não há essa visão. Muitas daquelas pessoas vão pedir a Nossa Senhora, ponto. O que, para um psiquiatra, também faz todo o sentido, por aquilo que a Inês disse, que é a figura maternal, com todas as exceções, é vista como aquela que é mais próxima, como aquela que cuida. Bem, basta utilizar o verbo cuidar. Não é? E, portanto, na cabeça de muita gente, Nossa Senhora é o princípio e o fim, ali. Ponto final, parágrafo.
Não estou a dizer que as pessoas acham que não existe Deus ou Jesus, não é? Mas a relação delas é com Nossa Senhora. E esses fenómenos, inclusivamente, pela gratidão, não raro estão relacionados até com situações de sofrimento que a própria Igreja, hoje em dia, desencoraja. A questão, por exemplo, de ir de joelhos, sim, claro. de pessoas que fazem determinados sacrifícios. Pronto, não estamos a falar das Filipinas, não é? Das crucificações, mas a Igreja, e na minha opinião muito bem, cada vez mais faz passar a mensagem, não é isso que prova gratidão nem fé, não é isso que Nossa Senhora quereria. A mensagem Não é é tão esse simples tipo como de isso. dedicação, não é? Exato. Mas, portanto, o que é que temos? Temos ou uma fé, mas que é uma fé estritamente, o que não tem mal nenhum, estritamente religiosa. Olhe, João Paulo II tinha uma fé muito particular em Nossa Senhora. Indo ao ponto de considerar que ela lhe tinha salvo a vida quando foi alvejado. E em muitos casos temos evidentemente essa fé, mas também uma dimensão de esperança no pedido e de gratidão pelo pedido ter sido concedido. Olhe, hoje em dia, arrisco-me a dizer que estamos com frequência no registro dos problemas de saúde, mas lembro-me, na guerra colonial, quantas mães, não estou a dizer que não fossem pais, não é? Mas quantas mães iam para Fátima pedir que os filhos voltassem sãos e salvos? E quantas depois, nas reportagens, diziam que iam lá pagar a promessa? Porque os filhos tinham regressado sãos e salvos. Ora, Santiago Compostela não tem nada, na minha opinião, esse tipo de imagem. E ao dizer isto, não estou a dizer que é melhor nem é pior, mas é diferente. De uma maneira simbólica, eu diria até assim, com toda a alegria que qualquer um de nós que chega de carro e que fez uma boa almoçarada naquela rua só para peões que desemboca na catedral e que tem magníficos restaurantes, não é nada raro nós chegarmos à Praça Obradoiro, não é? E vermos chegar peregrinos e ver a enorme satisfação das pessoas por terem chegado. Mas, É o cortar da meta, evidentemente, exato, não é? quando se fala com as pessoas, algumas das quais estão fascinadas, nunca foram à catedral, nunca bateram com a testa, lá no sítio onde se bate com a testa, na coluna, com sorte, num ano de Jacobeu, nunca viram aquele balançar espantoso na catedral, com os vapores que se desprendem, etc. Mas o que nós verificamos, e aí a sua palavra meta encaixa perfeitamente, é que as pessoas valorizaram tanto o caminho como a chegada. Chegar é a vitória, verdadeiramente. Isto não tem nenhum desrespeito para com a vertente religiosa. Naqueles que são religiosos. É que muitos deles não são. O que os caminhos de Santiago conseguiram, porque isto não foi fácil, na minha opinião, foi ter um estatuto que é um estatuto que abarca religiosos e não religiosos. E em que a mensagem que é passada é partir, ir em peregrinação, e as pessoas não ficam muito preocupadas, as que não são religiosas, que se utiliza a palavra, é que é importante. E ser capaz de chegar é uma vitória
sobre nós próprios, sobre as dificuldades, é uma forma de transcendência, é um trajeto que cria as mais diversas solidariedades entre pessoas dos mais diversos países. Os primeiros foram os franceses, mas depois vieram os alemães, os italianos, Claro, etc. Não é? imagino que esse espírito de união seja É extraordinário. essencial, não é? Essencial. É claro, há outras coisas menos agradáveis. Não é? Hoje, envolvidos tantos anos, nós sabemos que as peregrinações eram uma das formas de espalhar as doenças. Pois. Por essa Europa. Não é? E Santiago Compostela acabou por ter um estatuto só comparável a Roma e à Palestina. Há autores que lhes chamam a Palestina Europeia. Agora, é bonito também vermos um bocadinho de como isto se organizou. Primeiro, eu ia dizer e digo, a lenda em relação a Santiago. Hesitou na palavra lenda? Hesitei, porque as pessoas podem pensar, pronto, lá está ele a dar a entender que nada disto aconteceu. Nada é um exagero, mas muitas das coisas que se dizem de Santiago, não há ninguém na igreja que diga que aquilo foi mesmo assim. Não é? O que interessa é o aspecto simbólico. Mas Santiago era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E diz-se que, a partir de uma certa altura, foi ele o responsável pela evangelização na Península Ibérica, desde a Galiza até Andaluzia. Até chegar, veja que bonito, a uma povoação chamada Íria Flávia. Sabe o que é? Não, diga. E se eu lhe disser Pimento? Pimento? Sim. Que cidade galega ou que terra galega é que lhe vem à cabeça? É Padrón? Exato. Ah! E, portanto, Íria Flávia, atual Padrão. A levar-me pela comida, como Está a sempre, ver? não é? Então, querida, por acaso, olha, agora é o que se chama meter-me nos eixos, sabe? Porque eu ia dizer, então, o que é que eu lhe havia de dizer de Padrão? E não é verdade. Em Padrão há a casa de Rosalia de Castro. Portanto, isto mostra bem a diferença entre um intelectual e um labrego. Não é? Eu podia-lhe ter dito, oh Inês, então se eu lhe disser Rosalia de Castro, em que terra é que pensa? Não, eu disse-lhe Pimento. Não, desculpe, labrego não, porque comida é cultura, não é? Isso é verdade, isso é verdade. E os pimentos Padrão normalmente não são tão agressivos como os outros. Deus os proteja. Bom, Gosto bem. e então, diz-se que Santiago depois voltou à Terra Santa. Há até quem diga que voltou à Terra Santa para acompanhar os últimos tempos da Virgem Maria. E foi morto. Foi morto pelo neto de Herodes. Eu penso, eu até deveria ter o nome dele, mas não tenho. Mas não é importante Não também, ninguém o vai tatuar, Exatamente. acredito. Pronto. E então, o que é que depois foi acontecer? O que acontece é que, e aqui estou a ler, e diz-se, a lenda, dois dos seus discípulos transportaram o corpo para a Galiza. E, um dia, um pastor, um ermita chamado Pelágio, durante noites seguidas, veja que eu adoro estas coisas, durante noites seguidas observou uma chuva de estrelas sobre um monte do bosque. Avisou o bispo de Padrão, diria Flávia, que ordenou escavações e encontraram uma arca de mármore com os ossos do santo e dos seus discípulos. Informado o rei das Astúrias, porque naquela altura não havia Espanha, havia reinados, havia reinos, peço desculpa, mandou construir 3 igrejas no lugar indicado, dando-se início às primeiras peregrinações. Estamos no século IX. E agora, de um modo cínico,
nós poderíamos dizer assim, e foi aqui que Padrão se tramou. Porque é daqui que vem o nome de Compostela. Chuva de estrelas. Stele. E, portanto, aquela que aparentemente era a aglomeração citadina mais importante, vai rapidamente perder importância quando comparada com uma nova, onde se construíram 3 igrejas, etc, etc. E assim nasce, digamos assim, Santiago de Compostela, e nestas alturas o que é que acontece? A sede episcopal mudou de Padrão, porque a mim é mais fácil dizer, para Compostela. Está a ver como estas coisas são complicadas, não é? Eu imagino, por exemplo, o bispo de Padrão a pensar assim, mas que brincadeira é esta? Então agora vem aqui um tipo, diz que viu uma chuva de estrelas, os outros vêm e dizem que encontraram umas ossadas e de um momento para o outro eu passo para a segunda divisão, em termos de hierarquia. E então, eles dizem, pronto, os franceses são os primeiros. Não esquecer, porque já falámos disso, um homem que aparentemente morreu em peregrinação a Santiago de Compostela foi Guilherme da Aquitânia, os trovadores. Falámos o homem, aqui não é? já. Falámos disso, não é? Pronto. E depois, isto teve uma queda, e é só no fim do século XIX que chegou a haver, praticamente não haver peregrinos. No fim do século XIX e início do século XX, dá-se o renascer das peregrinações, e eles aqui referem, o terceiro lugar santo do cristianismo depois de Jerusalém e Roma. Não é brincadeira. E até isto, nós poderíamos pensar assim, Messa, então se é no início do século XX, é mais ou menos ao mesmo tempo que Fátima, não é? Fátima é 17. O que acontece é que, e se calhar, arrisco-me eu a dizer, até pelas distâncias percorridas, a Inês falou, 800 km, alguns dos caminhos, etc. O caminho foi sempre extremamente valorizado. E a pouco, a experiência, pelo menos é o que eu sinto do que as pessoas me dizem, a experiência de ir a Santiago passou a ser realmente uma busca de transcendência pessoal é engraçado, e grupal. Porque o Júlio falava há pouco em evangelização e eu pensei, já não se evangeliza. Hoje em dia teremos provavelmente evangelização versus transcendência, não é? Ainda se evangeliza, mas não por acaso, muito pouco, por exemplo, na Europa, não é? O que é isto de irmos à procura da transcendência? Se é que é à procura da transcendência que É vamos... quando as pessoas começam a sentir um vazio nas suas vidas e querem algo mais. Acha que é só quando sentem um vazio? Eu acho não que podem estar plenas e procurar a transcendência? Bem dito. Pronto, eu agora se quisesse ser ronha, dizia assim, pronto, está bem, mas estão vazios de transcendência, mas não era honesto. Não, estou de acordo. Uma pessoa pode estar preenchida, mas ambicionar ainda mais. E este ambicionar ainda mais não tem que ser de uma forma arrogante, não é? Ou seja... O que é isto da transcendência, Júlio? É querer ir mais além, perceber que... É ultrapassar os nossos limites, tanto físicos como psíquicos. Físicos é simples, não é? Não é por acaso que quem vai a Santiago de Compostela não é o primeiro tipo da esquina que passa a vida sentado e dá 35 passos por dia. As pessoas chegam a treinar para fazer o caminho. E quando eu digo treinar, não é só habituar-se a andar a pé. É, inclusivamente, o que se leva para vestir, é o calçado, quer dizer, os pezinhos podem ficar completamente feitos num 8. Isto custa mesmo. Não é? Agora, o que eu acho... Tenho certeza pacientes que já fizeram os caminhos de Santiago. Quantos? Muitos, claro. Muitos mesmo. O que é que lhe dizem, ainda que possa ser diverso, não é? O que lhe poderão dizer no fim, mas... Que é uma magnífica experiência. Ok. E a melhor prova sabe qual é? Qual é? É que muitos deles voltam a fazer.
não sendo religiosos, não é? E inclusivamente... Mas vai para além da ideia de superação, não é? Vai. E há uma coisa que também que a mim pessoalmente me agrada e que, já o disse atrás, penso que à própria Igreja hoje em dia também agrada, que é, não há nada no discurso da maioria das pessoas que tenha a ver com o sofrimento torna-nos melhores. Não é por sofrerem, não é por ficarem todos rotos porque estão muito cansados, tal. Não. É por sentirem dentro deles e delas o impulso de partir e é por fazerem o caminho. Pronto. Não é preciso sofrer para resgatar seja o que for. Que é uma base em que nós vivemos muito em termos culturais. Infelizmente, hoje as coisas vão mudando, mas infelizmente a nossa matriz cultural do catolicismo é muito atreita a elogiar o sofrimento. O sofrimento torna-nos melhores. A velha história de que é mau cá em baixo, mas será bom no reino dos céus, etc. Não é? E o ideal, se Deus existir, é que seja bom aqui já. Não quer dizer que depois não seja bom no reino dos céus. Ainda premiamos o sofrimento? Penso que muito menos, mas penso que permanecem, no mínimo, réstias de uma tonalidade de discurso da Igreja que não por acaso era atacado dizendo isso é uma maneira... Olha, porque é que Marx dizia a religião é o ópio do povo? É mantê-los sossegados, dizendo, está bem, vocês têm uma vida miserável, mas depois no reino dos céus as contas equilibram-se. Eu acho que por não acreditarmos, termos deixado de acreditar nisso, é que nos tornamos uma sociedade tão hedonista, não é? A aproveitar o prazer de cada momento, temendo não haver mais... Eu nem estou a falar do prazer. Eu estou a falar no não desprazer. Pronto, chame-lhe o que quiser. Pronto, não é? Estou a falar de viver o momento, aquela coisa que muitos antes de nós fizeram de vou me poupar para e não vou viver agora, não é? Pode ser que depois seja premiado, acredito que... Né? De acordo, mas aí estamos a falar de quem se podia dar esse luxo. Ou seja, quando um membro, já nem estou a falar do clero, mas quando um membro da aristocracia praticava determinados sacrifícios, alguns dos quais extremamente dolorosos, para se punir, era não só por ter pecado por pensamentos, palavras e obras, mas era também, desculpe o termo capitalista, como uma espécie de investimento. Ou sofrer agora, estou a melhorar a minha posição no pós-morte. Ora, para lhe falar com toda a franqueza, eu nunca encontrei este tipo de visão em Jesus Cristo. Jesus Cristo queria que as pessoas fossem felizes cá em baixo, na medida do possível. E sabe que a palavra feliz para mim não é a minha companheira de cama, não é? Mas pronto, eu acho que Jesus tinha uma visão nesse sentido muito mais igualitária do que muita da Igreja que depois se apoderou, digamos assim, do seu discurso. A questão é que nós nos centramos muitas vezes no sacrifício final dele, não é? Na crucificação. É verdade, e a isso não podemos escapar. Sim. Mas gostaria de lhe recordar que o próprio Jesus perguntou se aquilo era indispensável. Porque ele era humano como nós, ele não estava ansioso por ser crucificado. Sim. Isso tem que ficar claro, não é? Mas tem toda a razão. Se quiser, vou dizer uma coisa que vai magoar alguns dos nossos ouvintes. Se quiser, sob certos aspectos, isso é um pecado original da maneira como o cristianismo foi construído. Olha, quando nós andávamos a evangelizar outros povos,
Uma das grandes dificuldades era explicar a outros povos que havia um Deus que tinha exigido ao seu filho que morresse para salvar a malta. A resposta era, mas esse Deus é cruel. Então ele é omnipotente. Era preciso fazer uma coisa dessas. Era complicado. Porque nós estávamos a evangelizar os selvagens, porque naquele tempo não havia paleio politicamente correto, não é? Eram os selvagens. Mas os selvagens não entendiam. Diziam, mas havia necessidade dele morrer. Então, se o vosso Deus é assim tão poderoso, passava a mensagem de outra maneira. O que tem uma lógica irrefutável, Inês. Porque nós pensamos assim, suponhamos que Jesus Cristo não era crucificado. Suponhamos que tinha vivido até aos 90 a espalhar os seus ensinamentos. Junte-lhe São Paulo, esse extraordinário ministro dos negócios estrangeiros, não é? Quem sabe se o resultado não teria sido o mesmo. Mas pronto, não quero ir por aí. Agora, depois há a minha curiosidade habitual, não é? E porquê é que Santiago também tem outra dimensão? Porquê é que se diz muitas vezes Santiago mata-moros? É que Santiago foi o santo padroeiro da reconquista da península. Nomeadamente porque, diz a lenda, que ele apareceu ao rei Ramiro I das Astúrias em 844. E outros dizem 859, e eu aceito as duas, não há problema. Numa batalha. E agora veja como os mitos são poderosos. Porque isto é fascinante. O Ramiro não está propriamente moralizado, está com medo. Não. É a última esperança dos cristãos, que estão bastante encurralados lá em cima, sabe que o Logronho é lá para cima. Não é? E ao que parece, de repente aparece um cavaleiro branco, que é Santiago. E daí vem a expressão como Santiago aos Mouros. E a batalha é ganha. E a partir de... é muito curioso, não é? Porque depois... E porquê é que há a batalha? Porque Ramiro tinha-se recusado a pagar o chamado tributo das 100 donzelas. Tributo das 100 donzelas. Exatamente. Está a ver como estas coisas são lindíssimas. Todos os anos, segundo reza a história, os cristãos eram obrigados a entregar ao emir de Córdoba, essa cidade lindíssima, 100 donzelas que iam para os haréns do Islão andaluz. E só assim havia paz. E Ramiro portanto, disse, sacrificadas. nem 100, nenhuma. Não há nada para ninguém. Ou antes, não há nenhuma para ninguém. E, portanto, em Clavijo, eu já passei por lá, sabe como eu sou curioso nestas coisas, não é? Houve a batalha. E a partir daí, Santiago passou a ser o padroeiro, se quiser, da luta contra os árabes na península. Aliás, eu tenho um slide com isso. Não sei onde, mas tenho aí. Neste caos. Há estátuas de Santiago em que o braço mexe. Assim. É com espada. É lindíssimo. E já que estamos na questão da simbologia, depois também há várias histórias. Para quê? Para a célebre vieira do Caminho de Santiago. Nos Caminhos de Santiago, o que é que aparece? A vieira. Nos sítios mais espantosos, parece a Europa fora. A Inês vê uma vieira e sabe que isto é Caminho de Santiago. E agora porquê? Como é que surge a vieira? Há várias histórias. Há uma que me agrada particularmente, porque eu gosto muito de Finisterra, que diz, a malta de vez em quando ficava desconfiada e dizia, eles foram mesmo a Santiago. Falar é fácil, não é? Andar 100 km e dizer que fez centenas também é fácil. Então o que é que eles faziam? Diz-se que iam a Finisterra, que é 100 km ou 3 dias de caminhada. Normalmente isto anda à volta de 30 km por dia, não é? Escolhiam uma bela vieira
e levavam-na como prova. Agora estou a ler do artigo que retirei. No caminho de volta, a concha era usada para beber água, comer, e as suas bordas afiadas serviam também para cortar os alimentos. A própria imagem de São Tiago, isto era o que eu conhecia, esta de Finisterre eu não conhecia. A própria imagem de São Tiago também tem conchas. E sabe qual é a lenda? Dizem que é por ele ter navegado a Palestina para ali. Portanto, quando saiu do mar, trazia conchas. E depois há uma versão, deve haver outras que eu não conheço, lindíssima, que é a ponte com a antiguidade. E isto é verdade. Porque a concha simbolizava a fecundidade nos cultos pagãos, por meio da figura da deusa Vênus. A Inês já viu este tipo de representação. E, portanto, eles diziam que seria uma transição, digamos assim, de cultos pagãos para o cristianismo. Pronto, isto são aquelas coisas que você matura, porque... Eu gosto muito, gosto muito. Sabe o que é curioso? É que, numa altura destas, dá-me a ideia que é cada vez mais gente a fazer os caminhos. Sem dúvida nenhuma. E porquê que será? Tem a ver com o tal vazio de que falava? Agora é assim, sem de maneira nenhuma querer beliscar o que a Inês disse, uma pessoa pode estar preenchida e fazer o caminho porque está bem consigo e quer uma experiência nova, ponto final. Mas eu acho que nós vivemos tempos, repara a palavra que vou utilizar, nós vivemos tempos em que muitas pessoas se dão conta de um vazio de espiritualidade. E, portanto, vão, sabendo que fisicamente vai ser difícil, mas verdadeiramente o que buscam é o próprio caminho. Os caminhos não são pela autoestrada, minha querida. Uma das coisas que me dizem no consultório é pá, o caminho é lindíssimo. Bom, com todo o respeito, porque ela me faz muito jeito quando eu vou à minha querida Galiza, ninguém diz da A28 que é um caminho lindíssimo. Não é? Claro. E, portanto só isso já é uma experiência. Só isso já é uma experiência. Depois há a questão onde se fica. Não são hotéis de 5 estrelas. Mas também isso, um certo despojamento. Sim. Numa sociedade que vive prostrada perante os objetos, também isso, em termos de espiritualidade, agrada às pessoas. Ou seja, quando nós dizemos, mas então, e a própria Igreja Católica o diz, as pessoas estão angustiadas, não têm certezas, o futuro assusta-as, etc. E essa é uma das razões para florescerem como cogumelos esta seita, aquela, etc. E a palavra não tem nenhuma conotação pejorativa. Os cristãos também eram uma seita. Outras pessoas encontram outros caminhos para a sua sede de uma experiência de espiritualidade. E Santiago tem conseguido, porque depois, vamos ver, vamos ser também completamente práticos. Isto também passa por promoção. E Santiago vende-se magnificamente. Desde logo a cidade é uma maravilha. Não é? E os caminhos, eles próprios, são, até em termos turísticos também, extremamente atrativos. Agora, o que eu acho é que há uma diferença. A Inês ouve, hoje em dia, muito, até os antropólogos, os sociólogos e tal, dizer assim, os turistas são os novos peregrinos. Eu fico sempre um bocadinho reativo a isso. Precisamente por essa questão da dimensão de espiritualidade, sabe? É verdade que os turistas calcorreiam
como diria o outro, a maior parte das vezes de avião e de automóvel, mas calcorreiam milhares e milhares de quilómetros, vão a todo lado, fazem viagens em que, entre aspas, conhecem 8 cidades em 10 dias, etc. Mas isso é o turismo da fotografia. E eu não consigo associar isso à palavra peregrinação. Não é por acaso que de vez em quando ouvimos falar de peregrinações interiores. Portanto, são caminhos de descoberta de nós mesmos, do mundo que nos rodeia. Mas em contrapartida, os caminhos de Santiago, sem dúvida nenhuma, têm hoje esse estatuto completamente estabelecido e inquestionável. E é engraçado porque eu vou ver, eu reparo que hoje em dia há muito mais testemunhos desses caminhos, de quem faz esses caminhos, até nas redes sociais, Nem não é? mais. E muitas das pessoas que eu vejo nem sequer têm relação com a religião, Exato. não é? E atenção, porque no artigo fala-se bem da questão de Fátima, mas não é só Fátima. Como a Inês sabe tão bem ou melhor que eu, Lourdes tem um enorme prestígio. Pois tem. Quantas vezes é que já ouviu falar dos caminhos de Lourdes? Não. Zero. Noutra dimensão podemos pensar nessa busca da transcendência em relação à Índia, não é? Das pessoas que dizem que vão à Índia e descobriram... E se descobriram, não é? Mas aí... Só que não estamos a falar de um caminho a pé, todas, não é? Não estou a dizer todas, não é? Mas aí, com muita facilidade, isso também está ligado à descoberta de outras filosofias, também é verdade, de outros meios espirituais. Ouça, há poucos dias, é por isso que a dúvida metódica, eu arrisco-me a dizer que hoje em dia é mais importante do que alguma vez foi. Um destes dias eu estava calmamente a trabalhar à secretária, sei lá, se não, a preparar temas antes que uma lisboeta de adoção me começasse a perguntar: já tem os temas preparados? Ou vou ter que improvisar como e sempre fazer faz, o trabalho de chicote todo? Na mão, não é? Exatamente. Isso. Mas então começou a passar na televisão a informação. Rui Patrício está em Nápoles a fazer exames médicos. Pronto. Primeira questão, isto tinha sido anunciado por um jornal ou uma rádio italiana, transformou-se de imediato em verdade inquestionável. Depois, qual era a angústia? Ele terá ido com conhecimento da direção do Sporting ou à revelia da direção do Sporting? E foi uma discussão em grande e que se prolongou. E não sei quantas horas depois, nem sei se no dia seguinte, o Rui Patrício publicou uma fotografia com um senhor que tem, não sei se posso ser uma religião, mas uma escola de meditação com centros em todo o mundo, e um que é o principal, segundo o perceber, na Alemanha. E lá estava o Rui Patrício com o seu mestre espiritual. Pronto, o fim de ano não foi fácil, todos nós o vimos chorar convulsivamente no Jamor, e ele sozinho, porque era outra coisa, ele foi sozinho, portanto, se calhar completamente clandestino. Não, ele tinha ido sozinho porque tinha ido fazer um retiro junto do seu mestre espiritual. E lá estava ele. Ora bem, portanto, eu acho que muito do que acontece quando é a Índia e tudo isso, passa também por aí. Uma dimensão de abertura até a outras visões do mundo, etc. Para descobrirmos a nossa, para descobrirmos a nossa muitas vezes. Não é? Exato. E é aí que Santiago, na minha opinião, tem uma força espantosa. É que nem sequer precisa disso. Ninguém vai para Santiago para descobrir as virtudes da meditação.
Ainda que de certa forma possa ser um retiro, não é? Ah, claro. Eu arriscar-me a dizer um retiro ambulante. Isso. Por exemplo, acontecem coisas Estamos mesmo a extraordinárias. terminar. Está bem. Há pessoas que porque ou não têm tempo, ou porque estão em férias contadas, etc. Há pessoas que chegam a Santiago num dia, eu digo isto e o meu coração sangra, e vão-se embora no dia seguinte. Numa cidadona daquelas. Que mais não seja, temos lá o Museu do Cisa. Mas pronto, há muito que ver em Santiago. E isto mostra ainda melhor como é realmente, são os caminhos de Santiago. E não é por acaso, já que estamos a terminar, pronto, aquilo com que a Inês nos vai brindar em termos musicais. A escolha foi sua. Que é de Madre Deus. Foi sua, não foi minha hoje, foi a descoberta é sua. O caminho é seu. Chama-se Na Estrada de Santiago. E no poema, mais uma vez, o que encontra é o caminho. Eu vou dizer isto de uma forma criminosa, muito rápido. Carreiro, deserto, tão longe e tão perto. Anseio secreto e encontro mais certo. Caminha na estrada de Santiago, a estrada marcada por tanto passo. Ao longo dos séculos passaram milhões. A vista cansada de tantas paixões. Acorrem à estrada de Santiago, a estrada marcada por tanto passo. E como se sente tão acompanhado? Se não vê mais gente, nem tem ninguém ao lado. Caminha na estrada de Santiago, a estrada marcada por tanto passo. Já reparou? Não há aqui nenhuma referência estritamente religiosa. Pois não. É o caminho, é o passo. São as centenas de anos, são os milhões que calcorrearam aqueles caminhos. É a sensação de pertença a um enorme movimento em busca da transcendência. Pelo menos é o que eu acho. Vamos ouvir então? Vamos a isso. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Séculos passaram